Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão alegres aí? Aê, cadê o grito de alegria? Aê! Para quem não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da IBAN e você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por nós. A gente tem procurado maneiras diferentes de mostrar para você o tanto que a gente está feliz que você está aqui. Então, como já foi dito, tem uma lembrancinha no final para você, viu? Então, a gente vai te orientar quando chegar mais próximo do fim, como pegar essa lembrancinha. Gente, mas que bom a gente poder estar reunido mais uma vez. Já passaram 5 meses. Agora, ó, deixa eu explicar um negócio. Nós estamos num lugar novo. A gente está aqui, tudo aqui está em fase de teste. Mas uma das coisas que eu percebi que no final de semana passada a gente teve um culto com os voluntários para a gente fazer uns testes, para a gente passar algumas orientações para melhor segurança sua e nossa também. Mas uma das coisas que eu percebi é que quando eu prego e o pessoal está tudo de máscara, eu não enxergo o que vocês estão achando, se vocês estão entendendo ou não. Então eu preciso que você faça um grito aí, que você faça algum som quando você estiver entendendo. Eu quero saber se vocês estão entendendo, combinado? Aê, combinado, é isso aí. O povo de Deus é o povo mais alegre do mundo. Vocês concordam comigo? É isso aí, é um povo feliz. Gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com as perspectivas futuras para nós. Como eu disse, o nosso último culto que a gente teve no nosso antigo lugar, eu mostrei para vocês, eu falei um pouco a respeito de como a glória do primeiro templo foi menor do que a glória do segundo que viria. Deus falando por meio do profeta isso. E naquele momento eu mostrei como as coisas que vêm depois, em seguida, as coisas futuras são melhores do que as primeiras. E eu falei um pouquinho a respeito desse lugar. Eu não lembro se você lembra das fotos desse lugar. Era um lugar muito diferente de como está hoje. E esse foi o nosso último culto. E aqui nós estamos agora e vocês nem pisaram no outro lugar de novo. Vocês estão pisando num lugar novo. Eu creio que tem coisas novas, uma história nova que Deus está querendo escrever. Existem coisas novas que Deus quer fazer por meio da sua vida. Se você parar para pensar no que já aconteceu lá, nas páginas que já foram escritas naquele lugar, eu creio que você vai ficar empolgado. Porque eu fico empolgado com a mudança, não só que eu vi na vida de vocês, mas também com as mudanças que eu vi na minha vida. Crescimento, coisas o mover de Deus que nós vimos em meio ao povo dele. Vocês lembram desses momentos? Vocês lembram do momento no louvor, quando a gente sentia aquela presença? Era uma presença palpável de Deus no momento do louvor. Vocês lembravam disso? Lembram disso? Lembram? Isso. Então, imagina o que Deus vai fazer agora. Porque o que Deus tem reservado para nós são coisas melhores, são coisas mais profundas. Ele tem reservado para você uma caminhada com mais profundidade, com mais conhecimento. Ele tem reservado para você um relacionamento com pessoas também mais profundo, um servir na igreja, um servir ao Senhor mais profundo, mais dedicado, mais para a glória dele. Você está compreendendo aí? Fala um amém aí, bem alto. Glória a Deus por isso. Então eu fico empolgado em ver isso daqui começando. E na verdade eu até planejei aqui, eu estava pensando, eu quero que você dê um sorriso aí com a sua máscara, porque eu vou tirar uma foto. Que um dia eu vou olhar para trás e a gente vai ver essa história sendo construída. E eu quero tirar uma foto da minha primeira pregação aqui. Então vamos lá, calma aí, deixa eu ligar aqui. Dá um sorriso com a máscara aí, hein? Vai ter que ser panorâmico, hein? Não sei como que eu vou sair no panorâmico. Mas vamos fazer assim mesmo. Aí, dá um sorrisão, levanta a mão. Vou tirar desse lado. No meio, vamos lá pessoal do meio. E o pessoal da ponta aqui. Aí. Imagina o que vai ser daqui 10 anos ou 5 anos. 10 anos é muito longe, né? 5 anos. Que bom, gente, que bom, graças a Deus. Mas olha só. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Colossenses. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Se você está nos visitando, a gente ainda não está com os slides
filezinho para você poder acompanhar, mas eu peço que você ouça. Lá no capítulo 1, eu vou falar um pouco a respeito do que está no capítulo 1. Mas aqui eu só quero lembrar vocês o que está acontecendo aqui na igreja dos Colossenses. Paulo ele escreve essa carta porque a igreja estava passando por muitas dificuldades, muitas lutas. A igreja era composta de judeus, grande parte de judeus. A igreja também, ela tinha algumas pessoas como os frígios, que era um povo muito supersticioso, místico. Ele gostava de fazer uns negócios doidos assim, buscar mágica, buscar umas coisas assim desse tipo. E também era composta de gregos, e os gregos tradicionalmente gostam daquela filosofia. Então o que acontece? A igreja, ela tinha uma mistura de pessoas, e uma mistura de pessoas que gostavam e viam de culturas diferentes. E naquele momento, naquela época, existia uma heresia que estava entrando na igreja. Essa heresia era uma heresia que derivava de um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura de religiões. Você deve já perceber que nos nossos dias acontece a mesma coisa. Se você conversa com alguém, você vai perceber, se você prestar atenção, ou se você conhece algumas religiões, você vai perceber que muitas vezes a pessoa pega uma pitadinha de uma religião, uma pitadinha da outra, uma pitadinha da outra, ela vai juntando tudo. Isso daí se chama sincretismo religioso. E naquela época existia uma heresia que vinha do sincretismo religioso, da tradição dos judeus, do misticismo, dos frígios e também dos gregos, da filosofia dos gregos. Então Paulo ele escreve essa carta, e Paulo escreve porque existia essa ameaça na unidade da igreja e na sobrevivência da igreja. Então Paulo ele escreve com o principal motivo: promover dedicação exclusiva a Cristo. Ele queria mostrar para o povo como Deus, Ele é o alicerce, como Jesus Cristo é o único Deus, o Deus encarnado. Como Ele tem todo o poder e toda a glória, toda a majestade, pois foi Ele quem criou todo o universo. E ele vai falar dessas coisas, o Deus invisível se tornando visível a nós, Jesus Cristo. E ele vai falar várias coisas a respeito de Cristo, da primazia de Cristo. E ele começa a carta, e é aqui que eu quero falar um pouco para vocês, porque ele começa a carta mostrando duas coisas importantes. Primeiro, ele começa agradecendo a Deus por tudo que passou. Ele começa agradecendo e dizendo: olha, eu sou grato a Deus por tudo que já aconteceu na sua história, por tudo que Deus já fez. E a gente está numa situação assim, num momento onde a gente olha para trás e somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez. E Paulo aqui, ele começa a falar o quê? Olha, eu sou grato a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus pela confiança, pela fé, o fundamento que está em Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus porque vocês conheceram Ele, porque vocês ouviram a palavra, vocês aceitaram a palavra, e porque vocês ouviram e aceitaram, agora a palavra ela cresce e frutifica dentro de vocês. E talvez isso está acontecendo com você aqui também. Talvez o tempo que já passou na sua vida cristã, você tem percebido um crescimento, você tem percebido uma frutificação, você tem percebido que a sua fé está ficando cada vez mais firmada no Senhor. Talvez, nesse momento de pandemia, talvez não, isso é sério, isso é uma realidade. Nesse momento de pandemia, fomos desafiados a colocar nossa fé em prática. Fomos ou não fomos? Cadê? Amém aí? Fomos. Estava difícil. Muitos perderam emprego, muitos ainda estão desempregados, tendo que sobreviver com menos dinheiro, tendo que sobreviver de alguma forma que não ia nem saber, e pedindo a Deus: Deus, traga provisão, Deus mostre o caminho, Deus faça alguma coisa. E talvez você nessa caminhada, nesse tempo, nessa quarentena, nesses 5 meses, você foi tão desafiado. E eu já ouvi muitas histórias de como muitos de vocês conseguiram experimentar um agir de Deus. Conseguiram experimentar Jesus Cristo na beira da canoa lá, do barco, dizendo para a tempestade assim: vento cesse, ondas parem. Talvez você foi esse que estava ali nesse momento.
olhando para Jesus e falando: Jesus, faz alguma coisa, senão eu vou morrer. E Jesus falou assim: pode ficar tranquilo, que eu acalmo. Sou especialista em acalmar as tempestades. E eu sei de pessoas que começaram novos negócios e Deus começou a abençoar, prosperar, trazer bênçãos para dentro do lar. Sei de pessoas que passaram por enfermidade, Deus também cuidou, curou. Sei de pessoas que passaram por luto, mas estão mais firmes hoje na rocha de Jesus Cristo do que antes. Porque sabe que mesmo em meio ao luto, Ele é quem dá a vida, e Ele protege-nos, e Ele nos guarda, e nele a gente tem uma esperança futura. Então nós somos testados de muitas formas, nós fomos moldados de muita forma, e eu creio e eu espero que você tenha crescido nesse momento, mas talvez você também possa olhar para esse momento e falar assim: eu não cresci. Não foi um momento de crescimento, foi um momento, na verdade, onde eu sofri, onde eu errei, onde eu pequei, onde eu me sinto longe e distante do Senhor. Eu vou dizer uma coisa que um professor meu falava para mim, que quando o crente tropeça, quando o crente cai, até ali ele cai para frente, ele nunca cai para trás. Por quê? Porque o crente aprende com o erro. O crente, ele cresce no processo do erro. Então ele não dá essa história de ficar dando 3 passos para trás, 4 para frente. Eu entendo o seguinte: o crente cai, ele cai para frente, já dando um passo para frente, porque ele está crescendo, ele está sendo moldado. Você está aprendendo o que está fazendo você cair, o que está fazendo você se distanciar de Deus. Mas eu creio que novos tempos estão à frente. Se você está frio, se você está se sentindo frio, se até mesmo no momento da adoração foi difícil adorar a Deus, porque você se sente longe, eu quero te dizer uma coisa: novos tempos estão na frente. Deus tem uma nova história para escrever, novas páginas, páginas em branco, daquilo que Ele quer fazer, de como Ele quer restaurar, como Ele quer fazer com que você avance, como Ele quer fazer com que você se aprofunde. Então Paulo, ele não só agradece, como eu estou mostrando aqui para vocês, as coisas que Deus fez, mas ele também, ele começa a falar e ele começa a orar por eles e falar: olha, eu oro o seguinte por vocês, eu oro pelo futuro, pelo que Deus ainda vai fazer, pelo que eu creio que Deus vai fazer. Então ele ora pelas perspectivas do futuro dos colossenses. Eu quero falar um pouco do futuro com você. Eu quero falar um pouco do que eu creio que Deus ele tem para o seu futuro. Seja você um visitante, seja você que nunca ouviu de Jesus, seja você um cristão que já está conosco há bastante tempo, ou você que está nos visitando, ou você que às vezes está afastado e está voltando hoje, não tem problema. Eu creio que Deus tem algo para o seu futuro, que é muito melhor do que o futuro que você tem planejado para você mesmo. Então olha lá comigo, em Colossenses 1, versículo 9. Começa dizendo o seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que Paulo ele faz, a primeira coisa que ele menciona aqui na oração, ele começa dizendo o seguinte: por essa razão. Ele começa falando assim: pela razão de vocês crerem em Jesus, pela razão de vocês estarem alicerçados nele, pela razão de vocês também estarem crescendo nessa fé. Por essa razão eu oro constantemente, eu oro por vocês, e a minha oração por vocês, o meu pedido por vocês é o seguinte, e eu quero que você preste atenção, que esse é o primeiro ponto que eu creio que Deus tem para a sua vida. Ele fala assim: que sejam cheios. O que eu creio que Deus ele quer fazer na sua vida, e o que eu creio que Ele tem para a sua vida futura, é que você seja cheio e não vazio, amém? Ele quer que você seja uma pessoa que não anda vazia, uma pessoa, sabe aquela pessoa que parece que não tem nada para dar para a pessoa do lado? Aquela pessoa que parece que está no deserto, a vida inteira vivendo no deserto, a vida inteira sofrendo, a vida inteira reclamando, a vida inteira insatisfeita da vida. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas que estão insatisfeitas, toda hora murmurando, toda hora reclamando, nunca está bom, mas olha, existe esse Deus todo-poderoso, que Ele nos ama, e Ele disse o seguinte, Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida plena.
ou vida abundante. Ele veio para que a gente pudéssemos ser cheios dele, cheios de vida, cheios de vigor, cheios dele e não de nós. E ele tem vida para dar. E ele tem a vida verdadeira. Então a primeira coisa, se você puder aí gritar com a sua máscara comigo, diz o seguinte: sejam cheios. Isso, sejam cheios. Então Deus quer para o seu futuro que você seja cheio. Mas cheio do quê, pastor? Cheio do quê? Olha o que o texto fala. O texto fala assim: eu oro e eu peço a Deus por vocês para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora presta atenção aqui. Você que é cristão, quando você ouve falar da vontade de Deus, você já sabe de uma coisa. Você já sabe o que aquele texto lá em Romanos 12:2 fala, que fala assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora só existe uma que é boa, agradável e perfeita vontade. E essa vontade é de quem? E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito. Que vocês sejam cheios do propósito dele, que vocês não vivam uma vida em vão, que vocês possam seguir em frente com um alvo certo, com um foco certo, caminhando naquilo que Deus tem para vocês. E pode ter certeza que quando nós caminhamos na vontade de Deus, nós estamos satisfeitos, mesmo que as circunstâncias não são favoráveis a nós. Quando nós estamos vivendo, e existe um termozinho que o pessoal usa, no centro da vontade de Deus. Alguns não concordam que existe um centro da vontade de Deus. Eu concordo que existe um centro da vontade de Deus. Pelo que Jesus falou lá em Mateus 5, quando ele falou: vocês são a luz do mundo, e ele falou, é a luz do mundo. E quando ele vai falar da luz do mundo, ele usa uma ilustração. E ele fala a seguinte ilustração: que a gente não esconde um candelabro debaixo de uma mesa, debaixo de uma vasilha, ou debaixo de uma cadeira, ou coisa do tipo. Mas a gente coloca no centro da casa, para iluminar todos. Quando Jesus falou isso, ele não falou no canto da casa, ele falou no centro da casa. Existe um lugar onde a gente brilha mais para a glória de Deus. Existe um centro então da vontade de Deus. Eu posso falar de Jesus em qualquer lugar do mundo, mas existe um lugar onde Deus quer que eu esteja nesse momento. E esse lugar é aqui, falando com você, onde eu vou brilhar mais a glória de Deus. E quando eu vivo nessa vontade de Deus, quando eu vivo onde Deus quer que eu esteja, mesmo que eu possa fazer, glorificar Ele em todo lugar do planeta Terra, mas quando eu glorifico onde Ele quer que eu glorifique, nesse exato momento, eu dou mais glória para Ele. Mais pessoas vêm. Se eu colocasse uma luz num canto de um quarto, ele ia iluminar todo o quarto? Se eu colocasse uma vela no canto de um quarto, não, ia iluminar o canto. Mas no momento que eu coloco no meio, ilumina tudo. Existe um lugar, existe uma vontade de Deus para a sua vida. E Ele quer revelar essa vontade para você. Então o que Paulo está mostrando aqui é aquilo que Jesus falou para nós. Olha o que Jesus falou em Mateus 6:10. Ele falou assim, quando ele estava ensinando a orar, ele falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como? Vixe, está devagar, como? Como? Assim na terra como no céu. Então o que acontece? Jesus, ele já estava ensinando e falando assim: vocês querem orar bem? Vocês querem aprender a orar como eu oro? É o seguinte, começa a orar e falar assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do teu vizinho, do teu pai, da tua mãe, não é a vontade do seu cônjuge, não é a vontade dos seus filhos, é a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. E Paulo, ele está voltando o foco para isso. Jesus, ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim entra no reino. A vontade de Deus é importante para a nossa vida. Você conhecer a vontade de Deus, e é isso que Ele quer, que você seja cheio do pleno conhecimento, que você entenda qual é a vontade dEle para a sua vida. Porque se você não entender, você vai viver fora da vontade dEle. E às vezes dentro, e às vezes fora, e você nunca vai saber. Ele quer que você viva dentro da vontade dEle.
fazendo aquilo que Ele quer. Por isso que o salmista ele vai falar assim: ensina-me a fazer a tua vontade. E depois ele vai falar assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A gente precisa ter essa alegria, esse amor, esse desejo, satisfação em fazer a vontade de Deus, em cumprir com aquilo que Ele quer que a gente cumpra, porque Ele tem o melhor. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é mãe pode levantar a mão também. Isso, pronto. O que você deseja para o seu filho? O pior ou o melhor? Se você puder dar a vida, você dá pelo seu filho. Eu lembro quando Sofia foi passar por cirurgia, ainda nenezinha. Minha filha, para quem não conhece, minha filha mais nova. E quando ela foi passar por cirurgia, eu lembro quando eu fiquei sabendo que ela tinha um probleminha nos olhos, catarata congênita. Eu lembro que quando eu cheguei de viagem, eu peguei ela no colo, era 5 da manhã, a Mari estava dormindo, ela estava na cadeirinha, eu peguei ela no colo, eu falei assim: Deus, eu queria estar no lugar dela, se possível coloque esse peso sobre mim, não sobre ela. E eu chorei diante do Senhor, porque eu sei que o desejo de um pai verdadeiro, é se colocar no lugar, é tomar as dores do filho, é tomar o que for necessário, é entregar a vida pelo filho se for necessário. Saiba que existe um pai que tem uma vontade para você que é muito melhor que a sua, porque Ele te ama e ama muito mais do que você ama os seus filhos, porque o seu amor é imperfeito, o amor dele é perfeito. Então é necessário que nós tenhamos que buscar a vontade dele. Você precisa conhecer a vontade dele. E Paulo está dizendo: vocês precisam ser cheios dessa vontade. E olha, ele continua e ele fala: com toda sabedoria e entendimento espiritual. Para que a gente precisa de sabedoria e entendimento espiritual? Quando a gente fala de sabedoria, a gente fala do seguinte: sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento acontece na cabeça. Então quando ele está falando que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, ele está falando algo que você, aqui ó, que está na cabeça, teórico. Quando ele fala que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria espiritual, ou melhor, vamos parar na sabedoria. Na sabedoria, ele está dizendo o seguinte: que vocês saibam aplicar o conhecimento na prática que você tem. Aquilo que está na tua cabeça, que você saiba colocar. O sábio, ele sabe colocar na prática. Ele não vive com conhecimento na cabeça apenas teórico, mas ele sabe aplicar a vontade de Deus. Ele sabe praticar a vontade de Deus. Mas ele continua e ele fala o seguinte: entendimento. Então o que Paulo está dizendo, ele está falando da forma mais completa possível. Ele está dizendo o seguinte: que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, que vocês saibam aplicar a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, mas olha só, que vocês tenham entendimento também. Entendimento é para quê? Para vocês saberem aplicar no momento certo. Quando aplicar? E ele finaliza: espiritual. O que ele está dizendo é o seguinte: que tanto a sabedoria quanto o entendimento vem do Espírito dele. Ele nos conduz, Ele nos conduz, Ele nos guia. Ele é o Espírito que dá para nós a prática da palavra. É o Espírito Santo que traz para nós o entendimento de quando aplicar, quando é que eu devo usar. Sabe quando você está diante de uma situação e o Espírito Santo te lembra um versículo bíblico, te lembra algo que você deve fazer? Isso daí é o quê? É colocar ele mostra como fazer, mas ele mostra quando fazer. E Paulo está falando: vocês precisam ser cheios disso, não só do conhecimento da vontade de Deus, mas saber praticar, e quando praticar, e isso vem do Espírito. Então presta atenção, se vem do Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito. Paulo ele diz o seguinte em Efésios 5,18, ele fala assim: encham-se do Espírito Santo. Ele fala: em vez de se embriagar com vinho, se encha do Espírito. Você precisa ser cheio, por quê? Para ele te dar sabedoria e entendimento espiritual. A gente vê Paulo também falando para nós vivermos pelo Espírito em Gálatas 5. Em outras palavras, você pode viver pela tua carne ou pelo Espírito. Agora, como é que a gente faz isso? A gente tem que buscar. Você precisa ter comunhão com Deus. Talvez durante essa pandemia você se esfriou espiritualmente. Eu quero dizer, olha, traça uma meta. Seja objetivo. Muito obrigado. Seja objetivo. Obrigado.
Olha, se você está com dificuldade para buscar Deus, se você está com dificuldade em fazer a vontade dEle, se você está tendo dificuldade em ter comunhão com Ele, então faz o seguinte, começa a buscar, começa devagarzinho, vai devagarzinho, marca um horário, marca 5 minutos para você orar de manhã, antes de sair para o trabalho, antes de sair para a escola, antes de fazer qualquer coisa. Chega ali naquele momento, toma o teu café, olha, 5 minutos, leia a Bíblia, ora, peça para Deus fazer algo novo na sua vida. Peça para Deus falar com você. Você vai ver que esse relacionamento ele vai crescendo e o seu desejo por Ele vai aumentando também. Mas busque, crie intimidade. Você consegue discernir a voz do Espírito Santo no teu coração? Você consegue discernir? Para alguns, Deus não fala dessa forma com a gente. Paulo ele falou a respeito, lá em Coríntios 12, quando ele está falando, 1 Coríntios 12, quando ele está falando sobre os dons, a primeira coisa que ele fala, quando ele vai tratar sobre os dons, ele falava assim, olha, antes vocês seguiam deuses mudos. Sabe por quê? Antes os deuses dele não falavam, mas o nosso Deus fala com a gente. E depois ele vai falar dos dons, sabe por quê? Porque quando ele fala dos dons, ele está falando a maneira pela qual Deus fala com a gente. E Deus fala. O Espírito Santo fala e ministra ao nosso coração e você precisa ter intimidade com Ele. Ele quer te guiar, Ele quer te dar sabedoria, entendimento. Ele quer te guiar para a vontade de Deus, dia após dia. E a vontade dEle está na palavra dEle. Então conheça a palavra dEle. Então sejam cheios. 2, pratiquem para que vivam. 2, segundo ponto aí de Paulo, está no versículo 10, ele diz o seguinte, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, minha oração, meu pedido, é não só para vocês serem cheios do conhecimento da vontade de Deus, e saibam viver na vontade dEle, mas que vocês também, vocês vivam de maneira digna, que vocês sejam pessoas que vivam de maneira digna. Existe uma maneira pela qual Deus quer que você viva, uma maneira que vai agradar a Ele, uma maneira que vai fazer com que não só você viva bem, não só com que você esteja satisfeito na sua vida, porque você está firmado nele, mas que outros também venham a estar satisfeitos em Deus, venham conhecer a Deus por meio da sua vida. E por isso que ele vai falar o seguinte, olha, vivam de maneira digna do Senhor. Agora, como que é essa maneira digna de viver do Senhor? Quando nós somos salvos, a Bíblia fala que nós somos adotados como filhos. Então você que está em Jesus Cristo, você é filho, filha dele. E se você é filho e filha dele, agora o que Paulo está dizendo é o seguinte, viva da maneira digna de um filho. Viva como filho de Deus. Viva como uma filha de Deus. Não viva mais nos prazeres da carne, não viva mais como você vivia antes. A Bíblia fala que nós somos servos de Cristo. E se nós somos servos de Cristo, então viva de maneira digna de ser um servo. Aprenda a servir melhor, siga o exemplo do Mestre. Isso é viver da maneira digna do Senhor, é saber servi-lo, é saber servir o próximo, amar Ele de todo o coração e amar o próximo como você mesmo. A Bíblia fala que nós somos representantes, embaixadores de Cristo. Viva de maneira digna de ser um embaixador, um representante do reino de Deus aqui na terra. Significa quando você está andando na rua, não viva de qualquer jeito. O que Deus tem para você, para o teu futuro, é que você viva de maneira digna, que você seja uma pessoa onde as pessoas olhem e falam assim, esse daí é filho de Deus. Eu nem conheço a Deus, mas esse daí é filho de Deus. Eu nem conheço a Deus, mas rapaz, eu consigo ver Deus por meio da vida dessa pessoa. Eu consigo ver um reino diferente. Eu consigo ver existe algo diferente que eu ainda não conheço, que eu ainda não sei, mas eu consigo visualizar na vida dessa pessoa. E é isso que Paulo está dizendo. Viva de maneira digna do Senhor. E ele fala, olha só, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você quer agradar a Deus, você quer viver para Ele, você quer viver de uma maneira correta pela qual Deus quer que você viva. Preste atenção, você vai medir pelo seguinte, você vai medir vendo se você está frutificando.
Quais são os frutos durante esse tempo que você deu, que a árvore da sua vida produziu? Quais são os frutos? Foi paciência, domínio próprio? Foi ou não foi? Senti um pouco aí, mais ou menos, né? Mais ou menos. O que foi? Foi alegria? Foi amor? Foi o fruto de que você foi transformado por Deus? E olha que fantástico, porque quando nós somos transformados pelo Senhor, salvos por Ele, transformados por Ele, o que acontece na nossa vida é o seguinte, é que Ele nos dá o prazer e o privilégio de poder reproduzir esse fruto na vida de outra pessoa. Então, se eu estou aprendendo a ser um adorador do Senhor, conforme eu ando com outras pessoas, Ele me dá o privilégio de também conseguir fazer isso na vida das outras pessoas. E as outras pessoas que estão ao meu redor vão se tornando verdadeiros adoradores do Senhor. Ele fez isso com você? Você produziu frutos que você pode olhar para trás e falar assim: houve frutos, houve uma mudança de vida, houve transformação, houve pessoas impactadas, houve pessoas que não conheciam a Cristo, mas agora estão conhecendo, houve pessoas que não eram discípulos de Jesus, mas agora são, porque você não precisa estar aqui dentro para produzir frutos, você precisa estar perto dele para produzir frutos, você precisa saber a vontade dele para produzir fruto. E talvez você não tenha, mas olha só, o que Paulo está dizendo aqui, ele não está falando que eles já tinham isso, ele está falando o seguinte: olha, essa é a maneira pela qual Deus quer que vocês vivam. Agora presta atenção, se Deus quer que você viva de alguma forma, significa que Ele vai prover e Ele vai fazer algo para que você alcance aquilo. Então, se Deus quer que você cresça e produza frutos, Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Você não precisa ficar desanimado, você pode animar e falar e glorificar Ele, mas você precisa andar perto dele, porque Ele vai te conduzir. E olha só, e ele fala assim: crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o quê? É conhecimento na palavra. É você buscar Ele na palavra, ler a palavra, é você ler livros que vão te ajudar a entender o que a palavra está falando. Bons livros. É você viver uma vida de oração. É você viver comprometido com aquilo que Deus está provendo para você, para o teu crescimento. Agora a gente não está tendo EBD, mas quando tem EBD, se comprometa. Quando está tendo uma mensagem online, se comprometa. Se comprometa no seu grupo. Se comprometa, por quê? Porque Deus Ele quer causar um crescimento, um conhecimento mais profundo dEle na sua vida. E Ele está provendo meios para você. Se comprometa. Se você não tem participado do grupo online, participe. Eu sei que a gente não pode agora estar numa casa todo mundo junto. Por enquanto não. Mas está chegando o próximo tempo. Mas o que eu quero te dizer, olha, participa. Porque você vai ouvir pessoas falando, você vai poder compartilhar coisas da sua vida. Vocês vão poder orar junto, vocês vão poder ter um tempo de crescimento junto. Então vivam. Não só sejam cheios, vivam. E olha o que ele vai falar aqui no versículo 11. Ele vai falar assim: e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da tua glória. Ele está dizendo assim: conforme você vive de maneira digna do Senhor, agradando Ele, olha, crescendo e frutificando, o que acontece? Deus Ele vai fortalecendo você com a força da sua glória. Deus é glorioso? Deus é poderoso? Ele tem todo o universo na palma das suas mãos. Ele rege o universo. Ele conhece cada célula do seu corpo. Ele conhece cada coisa que a gente não vê, que é impossível de ver com a olho nu. Ele conhece todas essas coisas. Ele sabe quando as coisas acontecem. Ele sabe quando o fio de cabelo cai da sua cabeça. E nenhum cai se Ele não permitir. Então, para você que está com dificuldade de cabelo, igual eu que estou aqui ficando ralinho, peça para Ele, porque Ele controla isso. É Ele que controla. Ele não deixa cair nenhum se Ele não quiser. Ele não deixa o cabelo da sua cabeça aí ficar branco se não for a hora certa. Ele tem todo o controle. Ele está dizendo: olha, assim, conforme você vive dessa forma, agradando o Senhor, de forma digna do chamado da salvação, conforme você vai vivendo isso, Deus, Ele vai fortalecendo a sua vida. Você já se sentiu sem força? Eu já me senti.
Você já sentiu momentos que você clamava a Deus, Deus me dá força, Deus me dá ânimo, Deus me ajuda? Pois é, conforme a gente vai vivendo, conforme Ele está dizendo aqui, a Bíblia está falando que a gente vai sendo fortalecido pelo poder da glória dEle, pelo poder da majestade, pelo poder do Todo-Poderoso. Você vai sendo fortalecido, mas por que a gente precisa de força? Daí ele vai continuar, ele vai falar assim: para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam da força de Deus, para que vocês consigam perseverar com paciência e alegria. O que Paulo está dizendo é o seguinte: no futuro vão vir momentos difíceis na vida de vocês. No futuro vão vir circunstâncias que não vão ser fáceis. E aqui nesse momento ele está falando o seguinte: vocês precisam perseverar. Vocês precisam se manter firmes. É interessante porque quando essa palavra perseverança e paciência normalmente andam juntos, o que ele está querendo dizer? Está querendo mostrar para uma paciência, uma perseverança na alegria. Por quê? Porque existe algo no futuro que Deus tem reservado para você, que vai trazer muita alegria, que é muito maior do que todo sofrimento, é muito maior do que toda tristeza, é muito maior do que as perdas que nós temos nessa terra, no momento que nós estamos vivendo hoje. É muito maior. Perdemos muitas coisas durante esse tempo. Não foram apenas, e eu não estou menosprezando isso de maneira alguma, ou desvalorizando isso, não foi apenas pessoas, mas nós perdemos muitas coisas, a liberdade. A gente ficou confinado tanto tempo, a gente não tinha liberdade. Hoje você tem que ficar na rua até 8 horas da noite. Perdemos liberdade, perdemos a liberdade de poder respirar sem máscara, gente. Pensa num negócio gostoso, né? Quem gosta de máscara aí? Hã? Se você gosta, você pode passar na bookstore, comprar a máscara da igreja. Gente, é difícil. A gente passa por momentos assim. Mas Jesus, ele já tinha falado que momentos ainda piores vão chegar. E não é para desanimar a gente, pelo contrário, ele fala isso mostrando o futuro, mostrando que existe, que a volta dele está chegando. Jesus Cristo vai voltar, o Rei dos Reis, ele vai vir nas nuvens, e a trombeta vai soar, e todo joelho vai se dobrar, clamando e dizendo: Ele é o Senhor. Esse dia vai chegar. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam da força, ser fortalecidos pelo Senhor, para que vocês perseverem com paciência e alegria. Ele está dizendo: existe uma glória futura, existe algo lá na frente que vale a tua alegria. Então não precisa ficar desanimado, não precisa desistir agora. Continua prosseguindo, perseguindo aquilo que Deus tem para você. Não para. Durante esse tempo, muitas pessoas pensaram: Deus, eu não estou aguentando mais. Pessoas ficaram frustradas e começaram a culpar a Deus por tudo que está acontecendo. E começaram a desistir de andar com Deus. Alguns estão desistindo dos seus casamentos. Outros filhos não estão aguentando mais os pais, estão desistindo do relacionamento com os pais, não estão nem falando dentro de casa. Não desista, persevere, com alegria e paciência no Senhor, porque existem dias melhores pela frente. A tristeza, ela pode vir, e a tristeza virá, mas ela não vai durar para sempre. A alegria, ela vem. E ele termina dizendo o seguinte: vocês não devem perseverar com paciência e alegria, mas a minha oração é que vocês tenham um coração grato a Deus. E ele fala: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Você que é um cristão, você tem que ter uma vida grata a Deus. E Ele quer que você viva uma vida no seu futuro, daqui para frente, uma vida onde você vive com os olhos naquilo que Ele fez por você. Porque nada nessa vida é comparado ao preço que Ele pagou numa cruz por você.
Nada é comparado à glória dele, o Deus glorioso pagando um preço para que você não tivesse que carregar a culpa do pecado sobre a sua vida. Talvez você está aqui e você ainda está carregando a culpa do pecado. E olha o que Paulo termina dizendo: pois Ele nos resgatou. Em outras palavras, Ele nos libertou do domínio das trevas. Lá em Romanos 6 vai dizer assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Você não precisa carregar o peso do pecado mais. E por isso ele vai dizer, olha, pois Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou, Ele nos removeu. É como se a gente tivesse morrido para esse império das trevas, e agora Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E olha o que ele diz: em quem temos a redenção. O que é redenção? A saber, o perdão dos pecados. Você quer se alegrar? Você quer viver uma vida bem e alegre? Saiba disso, você é perdoado. Você que está em Cristo Jesus é perdoado pelo Senhor. Você não existe culpa mais, não existe barreira, não existe domínio do pecado sobre a sua vida. Que você que aceitou a Cristo, você que se arrependeu dos seus pecados, você está livre, liberto. E talvez você está aqui nos visitando e você ainda não é liberto do pecado. Talvez você ainda está andando, carregando a culpa do pecado sobre a sua vida. Talvez você está na igreja há muito tempo, mas nunca entendeu isso. Se você está em Cristo Jesus, se você creu, se arrependeu dos seus pecados e creu, confessou Ele como Senhor da sua vida, eu quero te dizer, não existe mais culpa ou domínio do pecado sobre a sua vida. Mas se você não chegou nesse lugar ainda, você pode chegar nesse lugar. Deus tem as portas abertas para a sua vida. Ele tem uma porta, Ele tem uma vida diferente para você. Em resumo, você sabe o que Ele tem para o seu futuro? Ele quer que você seja cheio do conhecimento da verdade de Deus, que você viva a vontade dEle. Olha, Ele quer que você viva frutificando e crescendo, que você viva e deixe um legado, que você construa o reino de Deus. Ele quer que você também persevere com paciência diante das muitas lutas, crises mundiais, pessoais, relacionadas ali no seu casamento, a sua família. Ele quer que você persevere, Ele quer que você viva uma vida satisfeita e perdoada nele. Se tem algo que Deus Ele quer para o seu futuro, é isso. A grande pergunta é: você quer isso para a sua vida? A grande pergunta é: o que você vai fazer para que isso aconteça na sua vida? Porque Deus, Ele tem uma vontade para você. Eu creio que a história dessa igreja vai mudar. Vai mudar cada vez mais. E não para a glória da igreja, nem para o nome da igreja, mas, como eu sempre digo, para a glória de Jesus. Se nós queremos que Deus reine aqui nesse lugar, se nós queremos que Ele seja o rei da nossa vida, o rei da igreja, nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que Ele deseja para nós, para o nosso futuro. Então eu quero te chamar para viver essa vida, uma vida cheia, uma vida verdadeira, vivida de verdade, agradando a Deus, perseverando em meio às lutas e grato a Ele. Vamos ficar de pé aí no seu lugar onde você está. Baixe a sua cabeça. Esse é um momento que para nós é muito importante. É um momento que eu creio que Deus, Ele quer que você tome uma decisão, que você saia desse culto tomado uma decisão. Que seja muito mais do que um culto, seja muito mais do que músicas cantadas, seja muito mais do que uma palavra, uma palestra que você está ouvindo. Mas que seja um momento de transformação, mudança verdadeira na sua vida, na sua história. Eu quero orar por você, pela sua família, para que, se você não está dando fruto, você dê fruto.
para que, se você não está querendo desistir, você persevere. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que está aqui, cada família aqui representada. Eu quero pedir ao Senhor que, com o teu poder e com a tua graça, Deus, o Senhor venha derramar sobre cada família aqui. O Senhor venha, Deus, fazer algo novo em cada família. Que possamos viver o novo do Senhor, não o novo que o mundo está dizendo, esse novo tempo que estamos vivendo, mas que a gente possa viver o novo do Senhor, dia após dia nas nossas vidas. Então, Pai, eu venho clamar ao Senhor, ó Deus, encha a vida de cada um, encha a vida de cada um aqui, ó Deus, com conhecimento pleno da sua vontade, e que a partir disso, ó Deus, estes venham viver em intimidade e profundidade com o Senhor. Que as lutas que estão sendo passadas nas famílias, ó Deus, que a sua vontade venha a ser revelada, e que eles vivam a sua vontade em paz, harmonia, em alegria. Que Deus, aqueles que estão travados espiritualmente, aqueles que não estão conseguindo crescer, aqueles que estão desanimados, que em nome de Jesus, hoje saiam daqui renovados, lembrando que foram perdoados, lembrando, ó Deus, que eles têm o perdão, a libertação de todo o domínio do pecado sobre as suas vidas. Que em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha trazer renovo, venha trazer vida, venha vivificar aqueles que estão mortos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Para os nossos irmãos que ficaram em casa, para aqueles que não puderam vir, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor cuide destes, ó Deus. Que seus corações sejam, ó Deus, alentados, cuidados pelo Senhor, ó Deus. Que eles presenciem, ó Deus, experimente a presença manifesta do Senhor onde eles estão. E saibam que o Senhor está com eles, que o Senhor os ama, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas suas vidas, que a história não acabou, que a história não vai ser pior, mas a história que o Senhor tem para construir é maior, é melhor, ó Deus. É um relacionamento mais profundo contigo, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar e glorificar o teu nome, ó Deus.